E hoje eu quero falar sobre o poder do avivamento. Amém? O que é o avivamento? Porque nós precisamos de clamar a Deus pelo avivamento. Abra sua Bíblia comigo, lá em Mateus 27, 1. Só quero pedir aos líderes que nos ajudem para que mantenham o silêncio lá atrás, para que venhamos estar aqui todos concentrados na palavra, um momento de reverência ao Senhor. Amém? Então peço a contribuição aí atrás, a colaboração, para que não haja conversas aí aleatórias, para que nesse momento o Espírito Santo fale conosco. Amém, igreja? Mateus 27, do 1 ao 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso. Diga comigo, remorso. E devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: o que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo foi e enforcou-se, suicidou-se. Versículo 6. O chefe dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para o cemitério de estrangeiros. Por isso eles chamam campo de sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me ordenou. Amém? Coloca a sua mão sobre o seu coração nessa noite. Pai, fale conosco nessa noite. Que tua palavra venha fluir sobre este lugar como rios de águas vivas. Que saiamos aqui hoje, meu Pai, incendiados por ti. Que venhamos, Deus, de verdade viver um avivamento aqui na Quadrangular Água Branca. Que o Senhor possa derramar sobre nós o teu Espírito Santo. E que nessa noite venha ser uma noite de arrependimento. Que venha ser uma noite, meu Pai, que venhamos voltar ao Evangelho puro e simples. Fale conosco nessa noite. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor e se assente aí no seu lugar. Que palavra linda nessa noite que nós vamos compartilhar. Como eu disse, estamos na série de mensagens em chamas. E hoje o tema é avivamento. Para os pentecostais, avivamento é movimento, é barulho, não é verdade? Muitas vezes um tumulto aqui na frente, a gente caindo. Mas avivamento não está associado com barulho. Avivamento não está associado com o movimento. O avivamento não traz barulho. O avivamento traz transformação de vida. Isso é o verdadeiro avivamento. E a palavra avivamento foi dita lá no profeta Joel e ratificada em Atos 2, quando todos estavam reunidos no mesmo lugar, a Bíblia diz. Então a palavra avivar não é um sentimento, não é arrepio, não é algo emocional, não é um momento. Avivar é uma vida. Avivar fala sobre uma vida diária com Deus. Isso é avivamento. É eu ter uma vida voltada para o Senhor Jesus. E é tão lindo porque falar sobre isso. Lá em Abacuque diz que aviva, ó Senhor, a tua obra. Então o verdadeiro avivamento, ele é vivido diariamente. Ele acontece de dentro para fora. Isso é avivamento, igreja. E é tão lindo porque quando você vai olhar em toda a história, os grandes movimentos de avivamento, eles sempre acontecem com oração. O povo está o que? Assentado e ouvindo a palavra.
Então, muito mais do que ter barulho, ter movimento. O avivamento acontece desse jeito que nós estamos aqui hoje. Você assentado ouvindo a palavra. E então Deus é liberando sobre nós chamas. Deus é liberando sobre nós transformação de vida. Em Atos 2, o povo não estava em pé. Estavam assentados ouvindo a palavra. E de repente, ali foram repartidas línguas como que de fogo. E veio um som como um vento e veemente. Então, o avivamento se estabelece com a palavra de Deus e oração. Então, o avivamento vem com a oração, amém, igreja? E com a palavra de Deus. Eu abro um parênteses aqui hoje. Tudo que você quer, Deus te dá. Sim ou não? Não? Tudo que você pede a Deus, Ele te dá. Mas olha o que diz lá em João 15:7. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, tudo que pedirdes crendo, lhe será concedido. Então a grande pergunta aqui é: por que eu não estou recebendo aquilo que eu estou pedindo a Deus? Por que eu não estou pedindo, recebendo aquilo que eu tanto clamo a Deus? Será que é porque eu não estou em Cristo, ou será que é Cristo que não está mais em nós? Porque se eu estou em Cristo e Cristo está em mim, tudo o que eu pedir será concedido. Então hoje, quando eu entendo isso, eu não peço para a minha vontade, mas eu peço para a vontade de Deus. Então, quer receber resposta para a sua vida, meu irmão? Comece a pedir aquilo que é de acordo com a vontade de Deus. Amém? Diga comigo, a partir de hoje, tudo que eu orar, Deus vai fazer, porque é a vontade de Deus. Essa é a oração de Cristo. Pai, seja feita a tua vontade. Quer resposta, quer avivamento? Ei, ore segundo a vontade de Deus. Então o avivamento começa nesse ambiente de oração. O avivamento não é fórmula, não é ali status. O avivamento é uma vida diária com Deus, é ter uma vida com Deus. O avivamento é estar em uma vida com Deus, igreja. O avivamento não acontece sem oração, não acontece sem um ajuntamento de pessoas, não acontece sem a ministração da palavra. Então não há avivamento sem metanoia, ou seja, mudança de mentalidade. E esse texto fala sobre Judas. Quem era Judas? Judas era alguém avivado ou ele era alguém emocionado? Quem era Judas? A Bíblia diz que Cristo, quando vai escolher os 12 discípulos, ele passa ali a noite no monte orando para que Deus ali pudesse mostrar para ele quem seriam aqueles discípulos. E é tão lindo que Jesus ele ora a noite toda. Judas não se ofereceu, Judas foi escolha de Cristo. Não foi Judas que escolheu a Cristo, mas Jesus Cristo escolheu Judas. Mas aqui é tão lindo que Jesus escolheu ele, mas foi a escolha de Judas trair Jesus. Judas foi escolhido, mas agora ele escolheu trair Jesus. Ei, você é a escolha do céu, mas qual é a sua escolha nessa noite? Deus já te escolheu. A Bíblia diz, olha o que diz lá em João 15:16. Não me escolhestes vós a mim, porém eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis frutos. Ei, Deus já te escolheu. Mas quais são as suas escolhas hoje, meu irmão? Podemos hoje escolher entre o céu e o inferno, entre Deus e o diabo. E Judas foi um homem que desperdiçou oportunidades. Quantas pessoas estão desperdiçando hoje oportunidades? Mark Anderson diz: Judas andou com a porta, mas não entrou nela. Andou com o caminho, mas viveu no atalho. Andou com a vida, mas decidiu viver a morte. Andou com o pastor e não quis ser ovelha. Andou com o mestre e não aprendeu nada. Andou com o dono do céu e decidiu ir para o inferno. Ele andou com Cristo, ele pregava o evangelho, mas não foi salvo. E minha pergunta para você hoje é: quais foram as suas últimas escolhas, meu irmão? Quais foram as suas últimas decisões? Porque oportunidades, elas vêm e elas vão. Qual é a sua nessa noite? O que nós iremos escolher nessa noite?
E é tão lindo que Judas, como eu disse, ele foi escolhido porque Jesus escolheu Judas para um propósito. Você é escolhido para um propósito. Deus te escolheu para um propósito maior. O céu escolheu você para um propósito. Não é meritocracia, é graça de Deus. É favor imerecido que vem do alto para a sua vida. Você tem um propósito, meu irmão. Você carrega um propósito. E Judas foi esse homem que foi escolhido para um propósito. Qual era o propósito de Judas? Judas, ele era um administrador dos recursos de Jesus. Ele administrava as finanças. Ele administrava a bolsa de Jesus. Pensa comigo, Jesus Cristo andando durante 3 anos e 6 meses. Ele não andava sozinho, tinha 12 que andavam com ele. E crente como, não é verdade? É gasto para lá, é gasto para cá. Para ir de cidade em cidade, tinha hospedagens da época. Então Judas, ele era alguém que tinha um cargo de confiança. Eu tenho certeza que você não entregaria as suas finanças para qualquer pessoa. Porque para mexer com dinheiro é necessário ser alguém de confiança. E Judas, ele era alguém de confiança. Só que o problema está aqui, igreja. Judas, ele começou a se envolver com as moedas. Ele começou a roubar, se enrolar com aquele dinheiro. E Judas então deixou a coisa mais importante, que era Cristo, e foi para as moedas. Agora as moedas era aquilo que mais importava para Judas. Ele deixou ali de ver Cristo como que algo que era importante. E aqui eu começo a pregar nessa noite. O avivamento verdadeiro vai nos desconectando das moedas e nos conectando a Jesus Cristo. O avivamento nos leva, nos tira das moedas e nos conduz ao próprio Pai Celestial. Isso é avivamento, quando eu percebo que amar pessoas é mais importante, que cuidar da pessoa é mais importante. Quando eu percebo que aquilo que é de cunho casual em minha vida não é mais importante, mas o reino de Deus é o primeiro na minha vida. Isso é avivamento, igreja. O que tem mais importância é o reino de Deus. O que é mais importante é o reino de Deus. Isso é mais importante. E eu creio que a igreja, pastor, está passando por um desmame das moedas. Como assim? No século XII, a história diz que quando Tomás de Aquino, ele foi visitar o Papa, e ele chega lá naquele ambiente do Papa. O Papa está rodeado de moedas, de riquezas. E o Papa diz para Tomás de Aquino, perceba que nós temos aqui aquilo que os pais da igreja não tinham. Nós temos moedas e nós podemos dar as moedas aos pobres. A história diz que Tomás de Aquino, tomado por um ímpeto, ele disse: Papa, é verdade que os apóstolos não tinham moeda, mas eles tinham algo que nós não temos. Eles diziam: eu não tenho ouro nem prata, mas levanta em nome de Jesus. É que nós não venhamos mais perder isso em nós, igreja. Eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho o Evangelho, e o nome dele é Jesus Cristo, Senhor. O nome dele é Jesus Cristo. E esse é o nosso problema. Estamos como Judas, olhamos a aparência, a estrutura, e estamos nos perdendo em meio à moeda. Estamos nos perdendo. Mas que venhamos hoje entender que Jesus Cristo é o mais importante. Ele é o primeiro em nossa vida, igreja. Ele é o primeiro em nossa vida. E hoje eu quero falar sobre esse avivamento, porque vivemos em um tempo onde as pessoas pensam que o microfone é mais importante, que o palco é mais importante, que o status é mais importante. Ei, mas Cristo é o mais importante. Não é status, não é ser influencer, é ser alguém relevante que vai construir no outro algo que é eterno. Amém? Diga comigo: eu não quero ser um Judas. Amém. Amém. Eu não quero ser um Judas. Se o tema hoje pudesse ser aqui, somos todos Judas, porque estamos vivendo isso, infelizmente. E o texto que nós lemos diz que Jesus vendeu Cristo por 30 moedas. E por que 30 moedas?
Por que foram 30 moedas? Aqui tem uma relevância significativa. Lá em Êxodo 21:31, diz que quando o escravo era vendido lá naquele tempo, ele era vendido por 30 moedas. Sabe qual era a mensagem de Judas aqui, igreja? Ele estava dizendo: faz 3 anos e 6 meses que eu ando com Cristo, mas Ele nunca foi o Senhor da minha vida. Ele nunca foi o Senhor da minha vida. Vendeu Ele como um escravo sem valor. Ei, Cristo tem valor para você nessa noite. Não abra mão de Cristo, não venda Cristo. Não se perca em meio às moedas. Judas vendeu Jesus, mas é tão lindo o Evangelho, que o Evangelho vai me permitir tempo para que eu arrependa. O Evangelho vai te dar tempo para que você se arrependa dos seus maus caminhos. Porque o Evangelho, a religião te exclui. A religião quer te apredejar. A religião quer te jogar fora. Mas a graça te dá a oportunidade de se arrepender, meu irmão. Esse é o Evangelho de Cristo. O ambiente religioso quer te apredejar, quer te excluir, mas a graça fala: ei, filho, se arrependa, porque Ele quer morar no seu coração. E é tão lindo que em um ambiente de ceia, Cristo sabia que Judas iria traí-lo, e Cristo pega ali a bacia e a toalha, e mesmo assim lava os pés de Judas, porque era Cristo dizendo: Judas, mesmo que você me traia, eu te amo. Eu te amo, Judas. Mesmo sabendo que Judas iria o trair posteriormente, Jesus nos ensina algo poderoso. Ele nos dá a oportunidade para que venhamos nos arrepender. Só que Judas, a Bíblia diz que Judas já roubava muito tempo antes. Quando Maria lançou ali aquele perfume aos pés de Jesus, ele dizia: para que desperdício? É melhor dar aos pobres, mas a Bíblia diz que ele sabia que não era aos pobres, era para que ele pudesse ali roubar aquele dinheiro. E o que eu entendo aqui, igreja, todo um ambiente que vive uma falsidade de avivamento é um ambiente que tem um discurso lindo, mas as ações despregam tudo. Judas dizia ser alguém que amava a Deus, mas o comportamento dele não era condizente àquilo que ele dizia. Ei, o avivamento não é discurso. O avivamento não é rede social, não é música cantada bonita aqui. O avivamento é na prática. É transformação de vida. Avivamento é ortopraxia. É viver o Evangelho na prática. Porque não adianta eu entender o texto se na prática eu faço o contrário. O avivamento é na prática. Não adianta eu falar que amo, mas eu não amo. Não adianta eu falar que tenho compaixão, se eu não tenho compaixão pelo irmão. Não adianta, porque quando eu falo e não pratico, eu sou alguém hipócrita. E sabe que alguém hipócrita é um ator. O versículo, o significado diz que é como se fosse um ator. Quantos atores do Evangelho estão por aí? Que nós não venhamos ser atores, mas que venhamos ser discípulos de Cristo nessa noite. E qual foi o maior desafio de Jesus Cristo enquanto Ele esteve aqui na terra? A Bíblia diz que Cristo não começou o Evangelho, a pregação do lado de fora. Ele começou no ambiente religioso. Ele começou nas sinagogas, porque o avivamento é de dentro para fora. É daqui para fora. É daqui que iremos impactar lá fora. O avivamento acontece aqui, igreja. É Deus dizendo: não adianta eu querer mudar o mundo se eu ainda não mudei nada. Isso é avivamento. É Deus dizendo: antes de eu transformar lá fora, eu quero limpar o altar. Eu quero transformar o coração das pessoas que dizem que me ama. O Evangelho começou dentro da sinagoga. Sabe por quê? Uma igreja avivava, ela é relevante. Ela marca o bairro que ela está. Uma igreja que é avivada marca a sociedade. Não é sobre estilo, parede preta, LED. É sobre um povo que é avivado, que busca o Senhor Jesus. Esse é o avivamento de Cristo. E é tão lindo porque falar sobre isso. Cristo disse: hipócritas, atores. Muitos de nós somos atores da religião.
Porque a falta do avivamento faz a gente ser quem nós não somos. Olhe para a sua vida hoje, quem é você? Qual é o seu comportamento diante da sociedade? Porque o avivamento mostra quem eu sou. Um pecador miserável, mas que é justificado por esse Deus que nos ama. O avivamento me reduz a quem eu sou de verdade. E através do arrependimento, ele transforma a sua vida. Então Judas, ele trocou as moedas por Cristo. E será que nós estamos fazendo isso mesmo? Estamos trocando as moedas. Estamos trocando Cristo pelas moedas. Nós estamos perto de Cristo. Fazemos milagres no nome dele. Auxiliamos a Cristo. Estamos caminhando com ele. Mas não é porque você está envolvido que você está comprometido. Tem muita gente que está envolvido, mas não está comprometido. E o que é estar envolvido, pastora Dayana, um exemplo. Diga comigo, envolvimento. Diga comigo, envolvimento. O que é envolvimento? É como uma galinha que bota o ovo. Como assim? A galinha, ela bota o ovo, mas permanece viva. Isso é o que é envolvimento. E o que é comprometimento? É um porco que dá o bacon, isso mesmo. Porque para o porco dar o bacon, é necessário que ele morra. A galinha continua viva, mas o porco ele morre. O evangelho é isso. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Nós vivemos botando o ovo aí para fora. Mas quando é para a gente entregar a vida de verdade, não quero, não estou pronto, não estou preparado. Estamos o quê? Fugindo desse evangelho. E sabe por quê? Não estamos valorizando a vida que recebemos. Não valorizamos mais o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas Cristo diz: ei, eu me entreguei por amor a vós. Então guarde isso, igreja. O cristianismo não muda, não melhora a sua vida. O cristianismo transforma a sua vida. Jesus vem para transformar a sua vida. Não é melhorar, é transformar a sua vida de geração em geração. Isso é o cristianismo. Valorize hoje o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Valorize esse sacrifício. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós não tínhamos vidas, mas agora temos vida em abundância nele. Não tínhamos nada, mas com ele temos tudo o que nós precisamos. Esse é o evangelho de Cristo. E Judas então, ele precisava agora de avivamento. Ele precisava se arrepender, igreja. Mas, como eu disse, estamos andando com Cristo. Somos pessoas de confiança de Cristo, mas estamos tão distantes dele. E nos envolvemos com as coisas do reino, mas estamos distantes do reino. Andamos com Cristo longe, mas Jesus hoje diz para você: filho, chega mais perto. Eu quero avivar a sua alma aqui hoje. E Judas, a história diz que ele vendeu Jesus Cristo. E a pergunta que não quer calar é: por que Judas vendeu Cristo? Será por que ele vendeu a Cristo? Porque Judas queria ser um líder. E toda pessoa que quer ser quem não é acaba traindo o reino pela sua própria vontade, status. Judas queria ser o próprio Cristo. Mas o evangelho é aquele que quiser vir a mim, nega a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É Cristo na frente e eu atrás caminhando com ele. É Cristo quebrando o caminho, as correntes, e eu caminhando com ele. É Cristo abrindo o mar vermelho e eu atrás com ele. Ei, tenha hoje isso em mente. Cristo quer caminhar com você, meu filho. Ele quer transformar a sua vida. Mas Judas não se arrependeu. No capítulo 27 diz que Cristo, quando foi julgado, ele se arrependeu, mas não um arrependimento transformador, mas um arrependimento que fala sobre remorso. Porque arrependimento tem dois significados: a metanoia e a metamelanoia. O que é isso? A metanoia é a mudança de mente, mas a metamelanoia é o remorso. Por que falar sobre isso? Sabe por quê? O remorso é chorar,
mas permanecer no mesmo lugar. Já o arrependimento é eu chorar, mas eu ter atitude para mudar de vida. Judas não se arrependeu, não teve uma mudança de mentalidade. Ele teve remorso, porque remorso é chorar, arrependimento é chorar e ter atitude depois das lágrimas. Evangelho não é lágrima, evangelho é arrependimento, igreja. Evangelho é arrependa-se, arrependa-se. Este evangelho de Cristo pode chorar, mas depois das lágrimas se levanta e faça algo diferente. Isso é evangelho de Cristo. Evangelho não é o tanto de lágrimas que você diz que você chora. Evangelho é o que eu vou fazer depois das lágrimas. Estamos vivendo um tempo hoje onde estamos chorando muito e agindo pouco. Choramos muito e até muitos confundem o avivamento com as lágrimas. Mas avivamento é arrependimento. A pregação principal do evangelho é arrependimento. João Batista dizia: e arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa era a mensagem de João Batista. O reino dos céus não é acessado com performance, com status, com glamour, mas o reino dos céus é acessado com arrependimento. Quer estar em chamas? Se arrependa. Quer viver algo novo na sua vida? Se arrependa. Quer estar em chamas, incendiado? Arrependa-se em nome de Jesus. E esse culto hoje tem essa finalidade de avivar você, de transformar a sua vida. Não é estrutura, a aparência, é a essência. Aquilo que carregamos de dentro para fora. É de dentro para fora. Moedas não importa. O que importa é Cristo em nós. Isso é o que importa, igreja. O mais importante, guarde isso, é Cristo em você. Cristo em vós, a esperança da glória. E é tão lindo que a Bíblia diz que Judas, ele pregou o evangelho, mas não foi salvo. E como nós lemos, ele foi e se enforcou. Ele morreu enforcado. Sabe o que é isso? Na ceia, percebe que no ambiente da ceia, o diabo está soprando no ouvido de Judas: vai lá atrás ele. No ambiente religioso, o diabo colocando no coração de Judas: vai lá e trai ele, se mate. Judas morreu enforcado. Mas Cristo nos ensina algo poderoso, igreja. Não importa as traições, não importa as traições, a festa vai continuar. E o maior avivamento acontecerá na cruz do Calvário. Eu serei traído, mas a festa vai continuar. Porque mesmo em meio à traição, eu vou continuar. E o maior avivamento será na cruz, aonde eu vou me entregar por amor da humanidade. E eu vou restaurar todas as coisas. Eu vou levantar o homem, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Ei, o cair é do homem, mas Deus te levantará. E nessa noite Cristo quer te levantar aqui hoje. Ei, se arrependa. Não olhe para a traição, para as circunstâncias, mas permaneça até que Ele venha, igreja. Permaneça até que Ele venha, amém. Fique de pé no seu lugar nesse momento. Esse é o evangelho de Cristo. Arrependimento. Arrependimento que vem para a sua vida. Cristo não está preocupado com a sua deformidade, com a sua falha. Cristo quer ver o seu arrependimento diante dele. Ele quer ver o seu arrependimento aqui hoje. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E até que Ele venha, que venhamos continuar caminhando em direção a Ele. A Bíblia diz que dia após dia seremos aperfeiçoados por Ele, até que Ele venha. Então não olhe para o seu passado hoje, meu irmão. Não olhe para os seus pecados, para a sua culpa,
mas olhe para Cristo, porque Ele é fiel e justo para perdoar pecados. Ele é fiel para transformar a sua vida aqui hoje. E se você deseja receber algo do Senhor, você orar: Senhor, me